A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo contra o Império do Mal. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós estamos com a lição número 12, sendo a Igreja do Deus Vivo. Leitura bíblica em classe, primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Depois pulamos para Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Depois pulamos para o versículo número 32. Qual é a verdadeira igreja? Onde é que eu encontro ela? Qual a diferença entre mistério e algo misterioso? Quais ferramentas que Deus disponibiliza para a sua igreja? É isso que nós vamos entender nessa lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. Tópico de número 1, a natureza da igreja do Deus vivo. Subtópico de número 1, a casa do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é a casa de Deus. Está lá escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saiba como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja, do Deus vivo não é apenas um lugar físico, mas é o que? A morada do Eterno, ou seja, é um lugar onde Deus mora, onde Deus habita, onde Ele tem um relacionamento. Quando falamos de casa, falamos de quê? De moradia, um lugar de relacionamento, um lugar onde as pessoas se assentam e as pessoas elas têm uma comunhão e elas se relacionam. Então a ideia de casa é moradia, relacionamento. Onde tem casa tem relacionamento, onde tem relacionamento tem pessoas que se sentem e que convivem entre si. Os seus moradores, eles criam, um ambiente que proporciona que eles vivam à altura daquele empreendimento. E como é que se chama esse empreendimento? Morada do Altíssimo, a casa de Deus. E a casa de Deus, ela tem regras, ela tem uma maneira diferenciada de viver e ela está, de forma harmônica, ou seja, debaixo de um princípio. Que princípio é esse? As Sagradas Escrituras. Na casa do Deus vivo tem regras, na casa do Deus vivo tem a maneira de como se deve andar e tem princípios, e os princípios estão escritos nas Sagradas Escrituras, que é a bússola e a nossa regra de fé e prática. Precisamos diferenciar o seguinte: igreja local da igreja universal. Não é a igreja universal de Macedo, não é essa igreja que a gente está falando. A gente está falando a respeito da igreja que está em todos os lugares. Igreja local, ela pode representar ou fazer parte da igreja universal, a igreja local pode representar e fazer parte da igreja universal. E a igreja universal, o que é a igreja universal? Ela está espalhada pelo mundo afora, ou seja, é a igreja local, na igreja local existe o joio e o trigo. A igreja universal está misturada com a igreja local e não compete a mim ou a você identificar quem é ou não da igreja universal, da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. Quando falamos de igreja local, falamos de uma organização, mas quando falamos da igreja de Cristo, nós falamos de organismo, É por isso que ele chega a dizer: nem todos que se dizem ser israelitas são de Israel, Então ele fala dizendo, no meio de ti, de vós, está o joio e o trigo, E no grande dia o trigo será levado e o joio será cortado e jogado no lago de fogo. Então essas referências que Jesus ele fala a respeito disso, ele está falando ali em uma situação onde está todo mundo junto, mas haverá um dia que haverá uma separação, desse povo, ou seja, da igreja local e da igreja universal, Aí a gente vai conhecer. Por isso que Jesus diz: olha, nem tudo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse herdará o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus que chama, o reino de Deus é Jesus que escolhe, o reino de Deus é quando nós vivemos à altura desse chamado, à altura dessa morada, à altura dessa casa, à altura do Evangelho. Precisamos entender que todos são chamados, mas nem todos iremos estar com ele. Por quê? Porque Jesus que disse:
Em meu nome expulsaram demônios, né? Em meu nome farei proezas, mas em meu nome. Fora disso, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Por quê? Porque não é aquele que diz, é aquele que faz. Não aquele que está na teoria, mas sim aquele que pratica, aquele que vive de acordo com as Sagradas Escrituras, aquele que vive de acordo com Jesus, aquele que vive de acordo com o que Deus institui, Deus ensina na sua palavra. Então essa é a ideia da igreja universal. Ela está misturada com a igreja local, mas não compete a mim identificar quem é que vai para o céu, quem vai para o inferno, quem é crente, quem não é crente. Eu não devo julgar, eu não devo ser um balizador da igreja verdadeira. Apenas somos observadores das Sagradas Escrituras e apenas somos mais um morador da casa de Deus, a casa do Deus vivo. O dono que identifica quem é e quem não é. O dono identifica quem mora e quem não mora. É ele que observa, é ele que tem o filém de perceber os verdadeiros moradores que moram naquela casa e que vivem à altura do chamado, à altura da casa, né? Então essa é a ideia. E a ideia é o seguinte, subtópico 2, a coluna e a firmeza da verdade. Esta casa do Deus vivo, ela está fechada, ela está alicerçada em duas palavras, que é a coluna e firmeza da verdade. Coluna é aquilo que aparece, é quando o autor ele está dizendo sobre a firmeza da verdade, ele está dizendo sobre a base. Alicerce e pilares têm a ideia de construir algo, né, que eu veja, que algo que eu não vejo, ou seja, quando a gente vai fazer uma casa, a gente pega e coloca o fundamento, não é isso? O fundamento a gente não vê, mas a coluna quando sobe a gente vê. Então a igreja de Cristo, esta casa do Deus vivo, ela está fechada, ela está alicerçada na palavra, na firmeza da verdade, na coluna e firmeza da verdade, ou seja, para ela ser construída é preciso ter base, é preciso ter alicerce. Então é isso que está dizendo, é algo que eu não vejo, o fundamento, e algo que eu vejo, a coluna. Então eu preciso, né, praticar, né, essa ortodoxia e essa ortopraxia a respeito do reino de Deus. Então construindo algo que eu vejo e algo que eu não vejo, fundamentado em uma pessoa. Que pessoa? A pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Quando o texto diz que a coluna e a firmeza é a verdade, ele está apontando para Cristo, a sua santa e bendita palavra, como o fundamento. E como é que eu fundamento esta palavra? Onde ela deve estar? Ela deve estar onde? Na verdade. Então, o que eu vejo é a palavra o que eu não vejo é a palavra que está internalizada em meu coração. E o que eu vejo é quando eu pratico as Sagradas Escrituras. Deu para entender? O que eu não vejo é a palavra internalizada dentro do meu coração. E o que é que eu vejo é quando eu pratico as Sagradas Escrituras. Então não basta ter a palavra, conhecer a palavra, eu tenho que exalar a palavra, eu tenho que colocar ela para fora. As pessoas têm que ver as colunas que estão sendo construídas, porque ela tem base. Só construo algo sólido se tiver base. Então, se a base é verdadeira, eu posso sustentar, materializar a igreja do Deus vivo através da verdade. Então Paulo diz, para essa casa ter ela visibilidade, e precisa acontecer o quê? Precisa acontecer uma coisa, o quê? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, né, que fala a respeito da coluna, da firmeza da palavra, né, internalizada no nosso coração, e ela está exalando. Por isso que ele diz em outra epístola, olha, vocês são como cartas do Deus vivo, né? Vocês estão aqui para exalar, para testemunhar desse amor. Vocês são testemunho vivo. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler você. Você é carta, você é testemunho. E você, igreja do Deus vivo, você precisa estar o quê? Com a palavra internalizada no seu coração, e precisa estar com a coluna da verdade, na verdade. Subtópico número 3, o mistério da piedade. Qual a diferença entre mistério e algo misterioso? Mistério é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu não conheço, é aquilo que está fechado, é aquilo que está obscuro, é aquilo que não foi revelado. E misterioso é diferente, tem que
a gente entender que o misterioso é diferente, é uma sensação de incerteza, de dúvida, de medo, entende? Olha, tem algo misterioso ali, né? É uma questão de dúvida, de medo, né? De pavor, de pânico. Mas quando fala é mistério, é um mistério que vai ser revelado. Não nos foi revelado, mas um dia vai ser revelado. Mas algo misterioso é alguma coisa que dá medo, né? Olha, tem algo misterioso, não vá naquele lugar, né? Quem nunca foi quando era criança, não entra naquela casa abandonada, porque tem algo misterioso lá, acontece alguma coisa. Então, todo mundo sabe o que é mistério, o que é misterioso. Mistério é algo que está fechado, obscuro, é aquilo que não foi revelado. Misterioso é aquilo que dá sensação de certeza, de medo, de dúvida. Então eu posso não conhecer, eu posso não desvendar, mas ele pode dar medo, então causa medo. Medo é algo misterioso. Ele sempre pode fazer algo dentro do mistério. Deus pode fazer sempre algo dentro do mistério. Mistério da piedade. Eu não estou vendo, mas ele está fazendo algo bom para mim, né? Eu não vejo, mas Deus está sempre fazendo algo bom para mim, porque tudo que Deus faz é bom. Então, ele chega dizendo: o que estava oculto pelos séculos foi revelado, ou seja, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas em um abrir e piscar de olhos todos seremos transformados. Ele está dizendo o quê? Que o mistério que havia, né, antigamente, para uns estava oculto, obscuro, né? Mas agora foi revelado, né? Havendo Deus antigamente falado pelos profetas, né? Pelos pais, hoje tem nos falado pelo seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Então, algo que foi antigamente, né? Era um mistério e agora é revelado. Então Jesus Cristo se revelou, né? Por isso que ele diz, olha, revelação do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, né? Ele chega, vai dizendo, né, que Jesus, ele veio para revelar, né? Revelar a sua vontade. Então Deus revela a sua vontade ao homem, né? E a gente precisa entender sobre o mistério da piedade, ou seja, o que estava oculto pelo século dos séculos foi revelado a alguém que tinha entendido, que apareceu nesse tempo. Paulo diz aos Gálatas, completando a plenitude dos tempos, Deus, né? Deus se materializou, Cristo veio aqui na terra, né? Então Deus, ou Cristo, se materializou. E o que é isso? É o mistério da piedade. Piedade é um estilo de vida, é o que foi materializado, o estilo de vida que a igreja deveria andar na pessoa de Cristo. Ele é um exemplo exato de estilo de vida, o que o céu se agrada. Cristo não pregou uma placa de igreja, não pregou uma religião, ele veio nos libertar, ele veio nos mostrar a palavra. O ser humano pode viver na plenitude através da palavra. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eis que se conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, se materializou e ele ensinou o mistério da piedade. Que mistério é esse? O que é piedade? É um estilo de vida. Jesus mostrou como é que devemos viver, nos comportar à altura do reino de Deus. É por isso que Paulo diz, olha, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então devemos imitar Jesus Cristo, observando a palavra de Deus, devemos obedecer ela e devemos entender que o modelo de Cristo é o modelo que o céu se agrada e precisamos entender e andar nesse mistério da piedade. Tópico de número 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. Subtópico de número 1, santificação e pureza. E como é que Cristo se relaciona com a igreja? Através da purificação e através da santificação. Então é como Cristo se relaciona conosco. Santificação, o que é santificação? É o ato de Deus separar a gente para alguma coisa. Ele nos chama e nos coloca para o lado. Olha, você está separado, eu te separei, te chamei, né? Você está separado. E o que é purificação? É como nos mantemos purificados, ou seja, santificação, separação. E purificado é o estilo de vida que nos mantemos, ou seja, precisamos nos purificar a cada dia, né? Precisa ser paulatinamente, ou seja, aqui falar a ideia da soteriologia, né? A doutrina da salvação, que nós estamos em processo de santificação, não somos santos, né? Aquele que nos chamou, ele é fiel para nos aperfeiçoar até o dia da vinda do seu Jesus Cristo. Nós somos santos, mas não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. Então santificação é separação. E como é que eu me mantenho nessa posição de separação? Me purificando. Então santificação, Deus nos separa das trevas para a luz. Quem mantém você na luz é um pacto, é uma dicotomia, aí é uma junção, é um casamento com o Espírito Santo. É por isso que Paulo chega dizendo, pareceu bem
ao Espírito Santo e a mim, entre você e a palavra. Aí é uma junção, um casamento. Você se mantém separado, e esse processo que nós estamos de nos manter separado é o processo diário. Na tradição bíblica é a purificação. Então, em Efésios ele fala a respeito do marido, né? O marido deve purificar a mulher na lavagem da água, ou seja, todos os dias. O que nos mantém santo e separados é um ritual, ou seja, todos os dias é a vida inteira. Eu preciso me santificar todos os dias. E quem me santifica, ou quem me santificou? A cruz de Cristo, que me colocou em outro patamar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, né, através da sua graça, do seu infinito amor, ele nos fez assentar onde? Nas regiões celestiais. Nós estávamos mortos, mas ele fez o que? Ele nos vivificou, ou seja, ele mudou nossos status, ou seja, estávamos perdidos nas trevas, mas ele nos resgatou para a sua luz. Então, a cruz me colocou em outro patamar, e o que me mantém nesse patamar é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, é o relacionamento com o Espírito Santo, é o casamento que eu tenho com ele, é orando, buscando a palavra, me santificando, consagrando. Então a Bíblia diz: como o mancebo continuará no caminho, como ele vai continuar olhando, observando a lei, a palavra, e andando nela, ou seja, como vai estar se purificando nas suas atividades diárias pecaminosas, quando observamos as sagradas escrituras, observando a palavra de Deus. Subtópico número 2, gloriosa e irrepreensível, né? Como Deus se relaciona com a igreja de forma gloriosa e irrepreensível, né? Objetivo de santificação é te colocar ao lado, é separar. Separar para quê? Separar para uma obra, para um propósito, né? Mas qual o objetivo? É para você ficar isolado do mundo, para você ficar isolado de todo mundo? Não. A ideia não é essa, não é de um monge, não é de um mosteiro, onde você vive isolado. Não vou mais para a escola, não trabalho, não convivo mais, não fico mais onde o ímpio está. Existe diferença entre conviver e ter um relacionamento profundo. Disse Jesus: não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Não é parecer com eles, mas sim é quando Deus nos separa. A purificação nos mantém, né? Nos mantém de acordo com a palavra. Então Deus nos separa e a purificação nos mantém nesse algo. Estamos separados, fomos separados para Deus, para continuar observando as sagradas escrituras, para viver para Deus, para glorificar o nome de Jesus. Então o objetivo da santificação é nos colocar de lado. Para quê? Para a gente ficar isolado? Não. Para a gente, né, entender que não devemos ficar isolados do mundo, porque Jesus disse, né, não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Glória a Deus. Tópico do número 3, as armas da igreja do Deus vivo. Subtópico do número 1, o zelo pela verdade. O evangelho é a única ferramenta para um viver piedoso. Não existe outra maneira de viver o evangelho. O evangelho é a única arma para viver de forma piedosa. Para eu me parecer com Cristo, o evangelho precisa ser a minha base. Não vale psicologia, filosofia ou qualquer outra coisa. Não vale qualquer ferramenta humana que substitua o evangelho. Todas as ciências têm que passar pelo viés da palavra. Se não passar pela palavra, ela não vai cumprir o propósito de Deus na minha vida. O evangelho é a única ferramenta indispensável que me aproxima de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo de Nazaré. Então ele é o mediador entre Deus e os homens. Só há esse caminho, não existe outro caminho. Há muitos caminhos para o homem que parece ser bom, mas são caminhos que levam à morte. Mas Jesus Cristo não, ele leva a vida eterna, ele leva ao céu. Ele nos leva através da palavra, ele nos leva através da sua vida. E o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida quando eu observar a palavra. Por isso que Paulo chega a dizer: olha, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque eu sei que é salvação, é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então a gente entende isso através da palavra. Então é isso que nos motiva, é isso que nos ensina. Então, se temos essa verdade, aí sim as outras coisas vêm como um acessório. Não podemos substituir, né, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a primeira e a última palavra, né? E eu posso agregar, colocar acessório para ajudar, não que a palavra precise de ajuda, mas sim para eu passar, para eu ensinar, né? Para eu ter uma didática, para eu ter um modelo de ensino. Eu posso ter ajuda de alguns acessórios, mas a palavra de Deus, ela
é, né, a nossa regra de fé e prática, ela é a nossa base. Precisamos ter a base da palavra de Deus. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é poder para a minha salvação, é poder para todos aqueles que nele crê. O evangelho é a base que dá sustentabilidade para a minha experiência espiritual. Então eu não posso substituir o evangelho. Por quê? Porque substituir o evangelho é uma loucura, é negar Cristo, é nos dar um atestado de óbito, é dizer para Deus que nos entregou o evangelho, que eu sou autossuficiente, eu não preciso dele, é rasgar a cédula que Deus nos deu e pagou toda a dívida na cruz do Calvário. Que o evangelho possa reacender nossos corações e possa reacender as nossas experiências de vida. Subtópico de número 2, o ensino da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Apto para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar as Sagradas Escrituras. Esse líder que vai lidar com o ministério do Evangelho, ele tem que lidar com 3 coisas: compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Se eu não sento para aprender, eu não posso me levantar para ensinar. Então eu preciso compreender para saber como será a minha experiência cristã. Eu preciso agora, depois que eu compreendi a ortodoxia, eu vou fazer o quê? Eu vou defender a verdade, né? Eu vou defender a sã doutrina, eu vou ser um apologeta, e depois que eu sou um apologeta, depois disso o que acontece? Eu agora vou refutar, vou combater as heresias infiltradas nas igrejas. Um verdadeiro líder não cede ao liberalismo, ao ecumenismo e ao sincretismo religioso. Hoje nós vemos muitos líderes vocacionados abrindo mão da ortodoxia, defesa da fé, e se entregando ao liberalismo teológico. Deus não faz mais milagres, nós estamos no centro, somos, né, de certa forma o ponto central para reger a nossa própria história. Eu coloco Deus como espectador e eu não preciso dele para interferir, ou seja, pois milagres não existem. O ser humano é capaz de resolver as suas problemáticas. Isso se chama liberalismo teológico. Então não podemos concordar com isso. Precisamos combater, refutar essa heresia. Ecumenismo é quando tudo nos leva a Deus, né? Existe um ditado: há muitos caminhos que nos levam a Roma, né? Há muitos caminhos que nos levam a Deus. Não, só existe um caminho: Jesus Cristo de Nazaré. Então o amor, né, ele fala mais alto. Então eu vou me unir a tudo e a todos, e a igreja tem que abraçar a todos, né? Não é uma ideia, né, de que a igreja tem que se abraçar a todos. Não é ideia. Por quê? Porque a verdade, eu preciso me manter dentro dela, porque a verdade não é só apenas uma ideia, mas sim uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Não posso viver de forma profunda com pessoas que negam a Jesus. Isso se chama ecumenismo. Olha, todos os caminhos levam a Deus, né? Todo mundo tem Deus na vida, né? Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Não, se você nega Jesus, você nega a Deus. Se você nega a Deus, você nega tudo. Então isso se chama ecumenismo, você juntar tudo, né? Dizer que tudo é amor, que tudo é por amor. Então isso é ecumenismo. E outra coisa, sincretismo religioso, é a mistura de todas as filosofias, religiões. Eu pego um pouco da Afro, do espiritismo, né? Eu pego do candomblé, pego um pouco da magia, eu pego todas as coisas antibíblicas, coloco dentro de uma panela, faço um mexidão, e na minha igreja tem um pouco de cada coisa. Isso se chama o quê? Sincretismo religioso. É quando eu misturo várias religiões e várias ideias, pensamentos filosóficos. E Lutero escreve, né, suas 95 teses, mas a 54ª ele diz o seguinte: ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se dedica mais às indulgências do que à palavra. Naquela época se falava mais das indulgências do que da palavra, e hoje nós estamos vivendo também o mesmo tempo. O evangelho está sendo dividido nos púlpitos, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo isso que Martinho Lutero viveu há 500 anos atrás. Se temos essa verdade, nós precisamos entender que aí sim as outras coisas vêm como acessórios. A verdade é através da palavra de Deus. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina o seguinte: que precisamos ter o zelo pela verdade. A psicologia e a filosofia são ferramentas humanas. Na época de Lutero, há 500 anos atrás, estava dividindo o púlpito pelas indulgências, né? E isso era um problema. Então vinha a religiosidade, ferramentas humanas. O que ligava o homem ao céu era o próprio homem, não Deus que ligava, né? Deus que
ele se comunica, ele veio aqui na Terra, né? E ele veio como um homem, ele veio para se comunicar, para se relacionar com a humanidade. Então, o primeiro passo é sempre de Deus. Deus sempre quer nos salvar. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que o mundo, as pessoas querem é isso. Isso que a gente está entendendo aqui na lição. Sobre que hoje em dia, né, os púlpitos, né, as igrejas estão pregando mais uma mistura, né, de filosofias, né, de ferramentas humanas, psicologia, e se falando muito a respeito, né, de outras doutrinas, mas o que a gente entende e o que muda o ser humano, o que leva para o céu é o evangelho. O que impacta as pessoas é a palavra de Deus. Mateus Henry disse o seguinte: precisamos voltar ao bom e velho caminho. E que caminho é esse? É Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos resgatar o verdadeiro evangelho de Deus nos nossos púlpitos e na nossa vida. É porque o evangelho de Deus é poder para salvar todo aquele que nele quer. Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, nossa última aula. Querendo Deus, a paz do Senhor.